Bem, pessoal, devido à queda de energia, nós não tivemos condições de continuar com a aula, mas eu vou gravar o vídeo para que vocês possam corrigir a atividade e entender melhor o conteúdo. Então, aqui nós temos multiplicação e divisão de potência de mesma base. O que é que nós faremos? Na multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. E na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá bom? Então, subtrai os expoentes. Aqui. Subtrai os expoentes. Então, nesse caso aqui, a base é mais 4 e eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou somar 2 mais 3. Conserva a base e eu somo. Fica 5. Nesse caso aqui, a base é menos 10 e eu somo os expoentes, ou seja, 3 mais 4 mais 2. A base é menos 10, somando os expoentes eu obtenho 9. Nesse caso aqui, vocês precisam tomar cuidado, porque às vezes vocês esquecem que quando não aparece o expoente é 1. Então, eu vou conservar a base é menos 12 e vou somar os expoentes, 1 mais 2. Vocês podem perguntar, Pro, eu posso somar direto sem estar colocando essa soma? Pode, sem problema. Contanto que vocês acertem o resultado, aqui não há necessidade de fazer o cálculo. Nesse caso aqui eu tenho uma divisão. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vou pegar 8 menos 6. Então, a base é menos 6 e o expoente vai ser 8 tira 6, 2. Nesse caso aqui também, não esqueça que aqui tem um 1. Conserva a base e subtraio 2 menos 1. Então, base mais 9 e 2 tira 1, que fica 1. Nesse caso aqui, eu tenho base menos 21, né? E 4 menos 3. Então, menos 21 elevado a 1 também. Nesse caso aqui, eu posso colocar, né, 9 elevado a 1, eu posso colocar só o mais 9. E aqui também eu posso colocar só o menos 21. Na próxima, eu tenho potências de potência. E o que é que eu faço? Nesse caso, eu tenho que multiplicar os expoentes. Eu vou ter aí também produto, né, de potências aqui também. Potência de um produto, aliás. Aqui, ó. Potência de um produto, potência de um produto e potência de um produto. Na potência de potência, o que que vocês fazem? Na potência de potência, vocês conservam a base, que nesse caso é mais 2, e multiplicam os expoentes, ou seja, eu vou multiplicar 5 vezes 3. Então, eu vou ficar com mais 2 elevado a 15. Aqui a base é mais 2 e eu vou multiplicar 3 vezes 4. No caso, mais 2 elevado a 12. Nesse aqui, a base é menos 7, eu vou multiplicar 2 vezes 5. Então, eu fico com menos 7 elevado a 10. Aqui, eu já tenho uma potência de produto. Ou seja, eu tenho, nesse caso aqui, uma multiplicação dentro do parênteses elevada a 3. Aqui, ó, o expoente do 3 é 1 e o do 5 é 1. Então, o que é que eu faço? A base menos 3, eu multiplico 1 vezes 3, que vai ficar 3. E a base menos 5, eu vou multiplicar 1 vezes 3, que também fica 3. Né? Aí fica tudo elevado a 3. No outro aqui, já é 2. Aqui também o expoente é 1 e aqui também é 1. Então, a base mais 2, e eu multiplico o expoente, 1 vezes 2, que dá 2, vezes a outra base é menos 7, e 1 vezes 2, que dá 2. Veja que nesse caso aqui, eu não posso somar 3 mais 3, nem 2 mais 2. Por quê? Porque as bases são diferentes. Eu só posso somar os expoentes quando as bases elas são iguais, são a mesma. Então, ó,
aqui eu já tenho, aqui também é 1, aqui também é 1, aqui também é 1. Então, eu vou ficar com menos 2 elevado a 2, né? Porque 1 vezes 2 dá 2, vezes mais 11 elevado a 2, 1 vezes 2 é 2, e vou ter também menos 3 elevado a 2. Tá? Também não posso somar, porque as bases elas são diferentes. Para somar os expoentes, elas têm que ser as mesmas. Bora ver aqui. Aqui no caso já pede para a gente resolver, tá? A gente vai resolver. Se vocês quiserem, vocês podem aplicar também a propriedade das potências. Ou pode resolver direto, né? Tem vários meios de vocês resolverem. Veja que o 8, ó, que eu tenho menos 2 elevado a 3. Elevado a 3 dividido para menos 8. Só que 8 também é menos 2 elevado a 3. Tá? O 8 é a mesma coisa de menos 2, menos 8 aqui, né? Que é negativo. Também é a mesma coisa de menos 2 elevado a 3. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó, divisão de potência de mesma base. Então, o que é que eu faço? Conservo a base, que é o menos 2, e vou subtrair os expoentes, ou seja, 3 menos 3. Então, eu vou ficar com menos 2 elevado a 0, que é igual a 1. A pró eu fiz diferente. Eu fiz assim. Eu peguei menos 8 ao cubo, que ficou menos 8. E aí eu dividi por menos 8, né? Menos com menos na divisão vai ficar mais, e que ficou mais 1. Também tá certo, não tem problema nenhum. Só que como a gente estava estudando a propriedade das potências, é interessante vocês utilizarem as propriedades. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos 5 ao quadrado dividido, menos 4 com menos 1 dá menos 5 também. Então, a divisão, aqui não aparece expoente, o expoente é 1. Então, eu fico com menos 5 elevado a 2 menos 1. Ó, vou subtrair os expoentes, 2 tira 1. Então, eu vou ficar com menos 5 elevado a 1, que é igual a menos 5. Ou, pode ter gente aí que respondeu dessa outra forma também, onde pegou menos 5 ao quadrado, que deu menos 25, que dá mais 25, né? Porque quando aqui é negativo, que o expoente é par, fica positivo. Dividido por menos 5, que também vai dar menos 5, né? Eu posso resolver também dessa forma. Nesse caso aqui, eu tenho menos 5 mais 1 elevado a 2. Menos 5 mais 1 elevado a 2 vai ficar menos 4 ao quadrado, tá? Menos 4 ao quadrado, mais, aqui eu tenho mais 4 ao quadrado, e aqui eu tenho menos 1 elevado a 5. Então, só resolvi essa aqui. Veja que esses números aqui não tem nenhuma base, quer dizer, tem uma base igual, mas aqui não é uma multiplicação, é uma soma. Então, vamos resolver, ó. Menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Aqui é negativo e o expoente é par. Então, vai ficar mais 16, mais 16 de novo, 4 ao quadrado, 16. E aqui eu vou ficar com menos, e menos 1 elevado a 5. Quanto é menos 1 elevado a 5? Menos 1 elevado a 5, como o expoente é ímpar, vai ficar menos 1. Então, nesse caso aqui, ó, menos vezes menos, vai dar mais, né? Então, eu vou ficar com 16 mais 16, que dá 32, e aqui, ó, fica mais 1, que vai ficar 33. Nesse caso aqui também, não tenho, né, bases iguais, é multiplicação, mas não tenho bases iguais, então vamos calcular. Menos 2 ao cubo vai ficar o quê? Base negativa e expoente ímpar. Então, vai ficar menos 8 vezes, menos 8 vezes, aqui, base negativa e expoente par. Então, vai ficar positivo. Mais 9 menos. Nesse caso aqui, eu tenho base negativa e expoente par. Então, fica mais. Né? Toda vez que o expoente é par, quando a base é negativa, fica positivo. 5 vezes 5, 25. Vezes menos 1 elevado a 4. Olha aí. Base negativa e expoente par. Então, fica 1. Então, como é que vai ficar?
Menos 8 vezes mais 9, sinais diferentes na multiplicação, fica menos. 8 vezes 9, 72. Menos vezes o mais de 25 aqui, ó, vai ficar menos, ó. Toda vez que eu tenho aqui o sinal de menos antes de parênteses, eu tenho que trocar o de dentro. Então, menos 25 vezes 1, mais 25 vezes 1, que vai ficar 25, né? Então, menos 72 menos 25, eu fico com, conservo o sinal, ó, os sinais são iguais, então eu conservo e somo, então eu vou ficar com 97. Aqui, 5 menos 10, eu vou ficar com menos 5 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, que eu já posso ir resolvendo. Vai ficar mais 9, base negativa expoente par, mais, às vezes dá uma travada aqui, 12 elevado a zero, que fica 1. Toda potência elevada a zero, o resultado é 1, né? Nesse caso aqui, o zero é par, então é considerado par, então vai ficar mais. Então, vamos lá. Menos 5 ao quadrado, negativo expoente par, então vou ficar com mais 25. Aqui, ó, o sinal que está antes do parênteses é o negativo, então eu tenho que trocar o de dentro. Então, vai ficar menos 9 mais 1, onde vai ficar 25, tira 9, eu fico com 16. 16 mais 1 fica 17. Nesse caso aqui, eu tenho menos 3 ao quadrado, que eu vou ficar com mais 9, vezes menos 2 ao quadrado, que eu vou ficar com 4 mais 4, né? Quando é mais, a gente não precisa pôr. Mais 10 elevado a menos 1, que fica menos 10. Aqui eu tenho que continuar, porque é negativo, vezes menos 1 elevado a 5, base negativa expoente em 1, fica negativo. Então, eu vou ficar com 9 vezes 4, que dá 36, mais vezes menos dá menos aqui, mas quando eu multiplico aqui, ó, menos vezes menos, vai ficar mais 10. Então, deixa eu ver aqui se a gente fez alguma coisa errada. Que vai dar 46. 46. Agora, reduz a uma só potência. Vamos aplicar a propriedade da multiplicação e depois da divisão aqui, ó. Porque dentro do parênteses eu tenho multiplicação e depois eu tenho divisão. Então, aqui eu conservo a base e somo os expoentes. Ou seja, 5 mais 6 mais 4. 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15. Dividido por 2, aqui, ó. 7 mais 3, 10. Agora, você conserva a base, a divisão, você conserva a base e subtrai. 15 tira 10, que vai ficar 5. O próximo, dentro eu tenho uma divisão, ó. Então, primeiro é aplicar a divisão e depois a multiplicação. Conserva a base e subtrai. O 4 tira 3, que fica 1. Vezes, conserva a base e subtrai. 5 tira 3, fica 2. Agora, como é multiplicação, conserva a base e soma. 1 mais 2, 3. Na letra C, aqui dentro eu tenho multiplicação e depois uma divisão. A gente vai proceder da mesma forma. Então, vamos lá. Eu vou ficar com menos 5, aí eu somo. 2 mais 4, 6. Dividido por menos 5. Lembra que quando não aparece nada aqui é 1. 1 mais 3, 4. Então, agora na divisão eu subtraio. 6 tira 4, que fica 2. O próximo. Nesse aqui, eu tenho potência de potência. Aqui eu tenho divisão e depois multiplicação. Bora nessa ordem. Então, primeiro eu resolver essa potência de potência aqui. O que eu faço na potência de potência? O que eu faço aqui? Multiplica os expoentes, tá? Multiplica. Então, 2 vezes 4 fica 8. Vezes. O que eu faço aqui, ó? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base
e subtraio. 5 tira 3, que fica 2. Agora eu conservo a base, que é menos 7, somo 8 com 2, que vai ficar 10. Na outra, aqui eu tenho a multiplicação. Aqui eu já tenho uma operação aí, né? Menos 2 mais 5 nos expoentes e depois na divisão. Então, aqui eu conservo a base e somo. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Dividido por 2, quanto é? Menos 2 mais 5. Ó, sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior, no caso o sinal de mais, e subtraio. 5 tira 2, que fica 3. Então, eu vou conservar a base e vou subtrair. 10 tira 3, que vai ficar 7. E a última, aqui eu tenho, cuidado vocês não confundirem, não é uma multiplicação, tá? Eu estou subtraindo. E aqui eu já tenho uma operação aqui também no expoente. Então, nesse caso aqui eu tenho menos 1, menos 1, menos 1, sinais iguais. Eu conservo o sinal e junto tudo, somo 1 mais 1 mais 1, que fica 3. Então, menos 3 elevado ao quadrado, vezes menos 3. 1 mais 2, 3, né? Junta lá o expoente. Então, conserva a base, que é menos 3, e somo 2 mais 3, que é 5. Então, pronto. Vocês vão corrigir essa atividade e aí vocês vão partir para a próxima atividade dessa semana, que é sobre radiciação, raiz quadrada exata de números inteiros. Inclusive, eu já até expliquei para vocês quando a gente estava vendo a revisão dos conteúdos do ano anterior. Tem um vídeo, tá bom? Sobre raiz quadrada, que vocês podem estar assistindo para auxiliar vocês. E depois vocês vão responder a atividade. Acho que é uma atividade tranquila, tá? Dá para resolver aí com tranquilidade. Veja só, lembra que raiz quadrada, ela é o contrário da potenciação, né? Então, nós estávamos estudando potenciação aqui. Só deixa eu aproveitar esse espaço aqui. Então, você estava estudando potenciação. Então, quando vocês têm, por exemplo, 2 ao quadrado, né? Significa 2 vezes 2, que dá 4. Então, quando eu pergunto a raiz quadrada de 4, ela é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, né? Então, a potenciação e a radiciação, elas são operações inversas, né? Quando eu falo 2 ao quadrado, eu estou me referindo a um quadrado mesmo. E o lado desse quadrado é 2. Tá vendo? E quando eu multiplico a área desse quadrado, eu estou multiplicando 2 vezes 2, que é a potência de 2 ao quadrado, que dá 4. Então, quando eu calculo a raiz quadrada, é como se eu estivesse calculando o lado desse quadrado. Por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, que a área desse quadrado, ela é igual a 64 centímetros quadrados. A área dele é 64 centímetros quadrados. E eu quero saber qual é a medida do lado. Ou seja, eu quero saber qual é o número que é elevado ao quadrado da 64. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar a raiz quadrada de 64, tá? Que é 8. Por que que é 8? Porque se eu multiplicar 8 vezes 8, ou seja, se eu elevar 8 ao quadrado, eu vou ter 64, tá? E aí segue. Quando eu multiplico 11 vezes 11, dá 121. Então, raiz quadrada de 121 é igual a 11. Então, vocês vão lembrar, né, das explicações que a gente viu e vai resolver as atividades. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 49. Então, qual é o número, os números naturais que eu multiplico que dá 49, né? Qual é o número natural que é elevado ao quadrado dá 49? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 100? E aí vocês vão seguindo. Aí pergunta 91. Quais os números compreendidos entre menos 10 e 10, cuja raiz quadrada é um número inteiro? Entre menos 10 e 10, cuja raiz quadrada é um número inteiro. Então, vocês vão ver quais são os números que estão entre menos 10 e 10 e vão ver quais deles que têm raiz quadrada, tá bom? Só lembrando, isso é importante, não existe raiz quadrada de inteiro negativo. O que que isso significa? Ó, presta atenção.
O que significa não ter raiz quadrada de número negativo? Significa o seguinte: quando vocês têm, por exemplo, se vocês tiverem menos 10 e elevar ao quadrado, a base é negativa e o expoente é par. Então, o resultado é 100. Então, se eu perguntar assim, qual é a raiz quadrada de menos 100, ela não vai existir nos números inteiros, nem nos números reais, conforme vocês vão ver lá na frente. Por que ela não vai existir? Porque se você me falar que é menos 10, eu vou dizer que está errado. Por que vai estar errado? Porque se eu pegar menos 10 e elevar ao quadrado, não dá menos 100, vai dar mais 100, ok? Então, quando aqui dentro da raiz tiver um número negativo, ele não vai existir. Então, nessa primeira aí mesmo, você vai ver quais são os números que estão entre menos 10 e 10. Por exemplo, entre menos 10, você vai ver todos os números que estão entre menos 10 e 10, na reta numérica. Então, depois do menos 10 tem menos 9, menos 8, menos 7, e aí segue, né? Depois vem o 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo. E vocês vão ver entre eles quais que vão ter raiz quadrada. Lembrando, por exemplo, que o 9, 3 vezes 3 dá 9. Mas raiz quadrada de menos 9, tá? Ela não existe no conjunto dos números inteiros, nem dos reais. Porque se você falar que é menos 3, eu vou colocar errado. Por que eu vou colocar errado? Porque se eu pegar menos 3 e elevar ao quadrado, vai dar mais 9 e não menos 3. Então, cuidado na hora de vocês responderem essa aí, porque não vai existir raiz quadrada de número negativo, tá bom? Alguns dos números abaixo têm como raiz quadrada o número inteiro. Quais são eles? Tem que ser exato. Gente, para vocês descobrirem qual é a relação dos números inteiros, uma lista de números inteiros, basta vocês ir multiplicando. Tá? Como se trata de quadrados perfeitos, então eu não vou ter raiz quadrada de número negativo, então eu vou começar do 1. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, tá? 4 vezes 4 é 16. E aqui vocês vão descobrindo os quadrados perfeitos, Vão multiplicando, vão elevando na sequência os números naturais ao quadrado e vão encontrando os quadrados perfeitos. Então, todos esses aqui são quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. Agora, eu não vou ter raiz exata, por exemplo, de 15. Veja que o 15 não está nessa lista, então não tem raiz exata de 15, não vai ser um número inteiro, tá? Aqui vocês vão efetuar, basta vocês encontrarem, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 16 é 4, mais raiz quadrada de 9 é 3, então esse aqui dá 7, e esse aqui já vai ser diferente, aqui você tem que somar antes, 16 mais 9 que é 25, e raiz quadrada de 25, 5, tá bom? Então leia com cuidado aí, assista ao vídeo, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo no PV, certo? Um abraço e até a nossa